E aí pessoas, tudo bem? Dando início então às atividades aqui do nosso canal Delírio Filosófico, nós também temos um podcast com o mesmo nome e também um perfil no Instagram. Então, por favor, compartilhe esse material, interaja conosco, também nos siga nas outras redes sociais. Hoje nós daremos início então a uma série de episódios, de vídeos que nós estaremos falando sobre a história da psicologia, não como uma abordagem tradicional, como se é estudada na faculdade, mas abordando pontos que até então poucos são mencionados, quase não se falam. Então a gente vai ter como referência bibliográfica esse livro, A História Bizarra da Psicologia, de Raquel Sodré. E a gente também vai utilizar outras fontes, mas sempre que forem utilizadas, nós disponibilizaremos ou informaremos nos comentários do vídeo. Então nós teremos uma sequência de episódios, tentaremos de forma mais abrangente e inteligível possível para que todos compreendam. E solta a vinheta e vamos dar início então ao nosso Delírio Filosófico. Let's go! Bom, galera, a gente tem a psicologia como estudo da mente, dando seu início aí aproximadamente 200 anos antes de Cristo com os gregos. A psicologia esteve durante muito tempo inclusa dentro da filosofia. E posteriormente a gente sabe que a igreja assumiu o controle das ciências, das práticas científicas, e tudo aquilo que a igreja considerava fora do seu domínio ou fora do seu controle, a igreja atribuía a Satanás, ao demônio, ao diabo, e então a igreja repudiava e considerava como herege qualquer prática que ela não pudesse dominar, o que tornou muito difícil as práticas científicas, e nós sabemos que o mundo poderia estar muito melhor se isso tudo não tivesse acontecido. E hoje nós falaremos um pouquinho sobre o Hospital Psiquiátrico de Bethlehem, o Bethlehem Royal Hospital, em Londres. Ele começou dando suas origens em 1247, sendo um priorado, um mosteiro, recebia, como já tinha prática da caridade, recebia muitas pessoas doentes, enfermas, e posteriormente começou a ser um depósito para pessoas indesejáveis pela sociedade. Então, em 1300, o hospital recebe o nome definitivo de Hospital Psiquiátrico e ele passa, então, a exercer a função de cuidar daquelas pessoas que a sociedade não queria. Qualquer pessoa que fugia da normalidade social era internada lá. Então, o conceito de doença mental que se tinha naquela época era muito abrangente. Homossexualidade, lesbianidade, qualquer coisa era atribuído à doença mental. Então, qualquer pessoa que não fosse teoricamente normal poderia ser internada, né? E ainda se atribuía todas essas doenças ao diabo. Então, a pessoa estava possessa e ia para lá como forma de ser expurgada. Alguns dizem que havia cerca de 12 internos, outros historiadores dizem que havia ali cerca de 200 internos e 80 presos, que eram considerados presos incapazes de voltar às suas atividades normais e tudo mais. Então a gente não tem dados totalmente concretos acerca desse hospital, mas o que há de definitivo é que ele cometeu grandes barbaridades. Por exemplo, o hospital, cada interno tinha o seu cuidador, porém havia momentos em que o homem cuidava de uma mulher. A consequência era que havia abusos sexuais, os internos já eram muito maltratados, né? Já havia virado um local de total degrado ou de degradação humana. E aí a gente tem também, por exemplo, o momento em que William Black, um médico, acho que se não me engano irlandês, ele começa então a relatar algumas coisas e ele começa a falar sobre os tratamentos utilizados no hospital de Bethlehem, como por exemplo o tratamento da sangria, das bolhas ou a cadeira giratória. A sangria, naquela época, as pessoas acreditavam que o corpo era dotado de fluidos corporais que continham os humores, e o adoecimento era causado por um desequilíbrio desses fluidos. Então, se a gente retirasse o excesso de sangue contido no corpo humano,
o desequilíbrio iria ceder e iria deixar de existir, e então haveria um equilíbrio e novamente teríamos uma pessoa saudável. E a consequência disso é que eles se retiravam uma quantidade excessiva de sangue, o que causava ainda uma apatia ou uma anemia muito intensa, e o sujeito ficava totalmente doente de forma ainda mais grave. No tratamento das bolhas, eles faziam um composto químico que eles colocavam em partes expostas do corpo humano, e então surgiam muitas bolhas grandes, uma coisa muito grave, onde eles acreditavam que por meio dessas bolhas o excesso desses fluidos iriam ser expurgados, eliminados, os espíritos malignos iriam sair do corpo. A igreja tinha esse hábito de agredir o corpo para que os espíritos malignos saíssem, deixassem aquele corpo e a pessoa voltasse a ficar curada e saudável. E a prática da cadeira giratória era uma cadeira que ficava amarrada por uma corrente e o médico prescrevia alguns minutos, alguns momentos para a pessoa ficar lá girando, rodando, até que pudesse ser teoricamente curada. Há relatos de um indivíduo que teve o intestino totalmente ferido a ponto dele ter explodido. O intestino explodiu pela pressão toda que sofreu ali, todo o degrado que o indivíduo já havia sofrido. O hospital de Bethlehem ele foi fechado em 1815. Ele foi visitado por um filantropo. Esse filantropo ele viu um homem chamado William Norris, que foi acorrentado às paredes por ser considerado violento, incontrolável. E 10 anos depois, esse mesmo filantropo voltou ao hospital, porque ali era um ponto turístico, as pessoas podiam ir visitar. Há algumas lendas populares que dizem que até podia se levar um pedaço de pau, uma vara para cutucar os internos. Era um ponto turístico, se cobrava entrada para você poder ver os internos em acessos de loucura, em acessos de fúria, em ataques de pânico e coisas do tipo. Ou até mesmo momento de suposto tratamento, que eram as torturas que eles sofriam. E esse filantropo, então, em 1815, ele funda um comitê dos manicômios ou das casas de cuidado de pessoas com a suposta loucura, e ele então fecha o hospital de Bethlehem. O William Norris ele sai do hospital, mas posteriormente ele vem a falecer pelo estado já bem debilitado de seu corpo. E então aqui no hospital de Bethlehem a gente já começa a ver algumas práticas que permearam o cuidado psiquiátrico, o cuidado psicológico. Algumas pessoas, elas relatam sofrimentos ou relataram sofrimentos aterrorizantes em Bethlehem, e até hoje se acredita que seja um local amaldiçoado, tamanhas barbaridades que foram cometidas dentro daquele local. Então a gente tem a princípio aí um cuidado psicológico a partir de 1200, 1300, um cuidado psiquiátrico totalmente destituído de senso ético, de senso humano no que se diz respeito ao cuidado, ao tratamento para as pessoas. E agora então a gente vai começar a ver todo o percurso que a psicologia fez até termos a psicologia como nós a temos hoje.